O meu objetivo aqui no canal é fazer vídeos cada vez mais práticos e muitas vezes isso não pode deixar a teoria para trás, né? Às vezes você tem que falar um pouco da teoria para que a pessoa entenda como ela deve praticar determinada coisa, mas a prática, pelo menos aqui no canal, temos procurado colocar acima de tudo para que vocês também possam experimentar aquilo que vocês não experimentaram, ou então que possa aumentar aquilo que vocês já experimentaram. Vai servir de estímulo. Muitas vezes as experiências que eu conto aqui, você fala, eu já vivi algo semelhante, realmente isso é verdade, mas faz tempo que você não pratica, não é? Então, aí não vai fazer diferença se você não praticar. Se uma pessoa perguntar para mim, você sabe fazer um bolo? Eu vou falar que sei. Bolo caseiro, né? Eu sei. Agora, quando eu faço bolo, aí é outra história. Raramente, eu diria, é melhor falar que não faço. Tão raro que é. A mesma coisa pode aplicar na vida espiritual. Quando, você sabe que isso é certo, sabe que aquilo é certo, mas e a prática da coisa? Né? Mesmo para quem não é religioso, não é cristão, para quem não acredita em Deus, todo ser humano ele tem umas certas regras na vida dele. E tem algumas coisas que ele acha certo, mas ele não pratica. Então, dentro dele há uma luta, porque a mente falando ali isso é certo, ele fala, não, mas eu vou fazer o errado, que eu me sinto melhor. Imagine só. Bom, mas deixa isso para lá. Outra hora a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu queria falar de uma coisa que já falam há muito tempo, e na verdade a Bíblia já dizia muito antes ainda que as pessoas, né? Alguns coaches, eles falam assim, e eu concordo, tá? Eles dizem assim, você quer ser inteligente? Faça o que pessoas inteligentes fazem. Você quer ser fitness? Então você faça o que as pessoas fitness fazem, entendeu? E assim por diante. Você quer ser uma pessoa pacífica? Faça o que as pessoas pacíficas fazem. O apóstolo Paulo, falando a mesma coisa, só que muito antes disso, e elevando algo para o nível mais alto que possa existir, na primeira carta aos Coríntios 11, o verso 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Olha isso, que autoridade desse homem, né? Para falar, olha, vocês querem imitar a Cristo? Basta me imitar. Se vocês me imitarem, eu vou ser, ou melhor, se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo. Olha a autoridade. Ele chamava a responsabilidade para si. Infelizmente, os líderes espirituais dos nossos dias, eles preferem dizer, olha, eu não sou exemplo para ninguém. Isso não é humildade. E isso, diante de Deus, tem valor nenhum, viu? Essa suposta humildade. Eles têm sim que ser, eles são os líderes. O que é líder? Ele é um guia, ele está levando um povo para uma determinada direção. Se ele vai para a direção errada, ele carrega com ele um monte de gente. Anos atrás, eu tinha muita discussão sobre esse assunto. Tem pessoas que têm muita dificuldade de entender essas coisas, mas você olha na palavra de Deus, nunca um líder corrupto, pecador, levou o povo para o lugar certo. Nunca. E não vai ser agora que a coisa vai mudar. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo, sim. E às vezes nós encontramos pessoas que imitam tão bem a Cristo que nós podemos imitá-las, fica até para a nossa visão limitada, fica até mais fácil, que nós estamos vendo ali diante de nós essas pessoas. E se você diz que essas pessoas não existem, você precisa orar mais e abrir seus olhos, porque elas existem. E eu já conheci
já convivi com pessoas assim, já orei com pessoas assim, ok? Então, elas existem sim, a palavra de Deus diz que elas existem. Existem Enoques em nosso dia. Lembra de Enoque? Foi arrebatado lá em Gênesis. Existem pessoas como ele em nossos dias. Bom, voltando então ao assunto. Você imita Paulo, você imita Cristo. Você quer ser inteligente? Faça o que pessoas inteligentes fazem. Agora, João, ele diz na primeira carta de João 2, verso 6, aqueles que estão em Cristo devem andar como ele andou. Isso é muito importante. Você pode falar, já conheço todos esses textos, mas você consegue aplicar na sua vida? É isso que você tem feito? Olha, quando você assiste os heróis da Marvel, você sabe que você não vai ser como esse. Se você, pelo menos, for uma pessoa racional, você sabe que você não vai ser como nenhum deles, né? Sabe disso. Se você for uma pessoa que não tá maluca, né? Você sabe. E muitos apresentam a Cristo, a Paulo, a Moisés, a Pedro, seja lá, os heróis da Bíblia, como se fossem os heróis da Marvel. Eles são pessoas especiais e nós nunca vamos chegar ao nível deles. Se você tomar essa decisão, você vai ficar muito atrás do ideal de Deus. Em Judas, o verso 24, Judas só tem um capítulo. O verso 24, ele fala: aquele que é poderoso para nos guardar sem caída. Deus é poderoso para nos guardar sem caída. Isso quer dizer, ele transforma-nos também como heróis da fé. Nós temos que ser. Hebreus capítulo 11, então, ele termina ali, os 4 últimos versos, mais ou menos, falando que todos aqueles que foram heróis da fé estão, entre aspas, aguardando o nosso testemunho final, que vai ser a perfeição do plano de Deus. Ele vai completar aquilo que eles não fizeram. Haverão pessoas assim, elas vão completar a obra que os heróis da fé não conseguiram terminar porque morreram. Eles morreram. Então, está bem claro isso lá no fim de Hebreus. Agora, se você ficar admirando só Jesus a ponto de deixar tudo para ele e você não querer imitá-lo, você não querer fazer igual a ele, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Einstein dizia assim: o aluno que não ultrapassa seu mestre, ele é um estúpido. Por que ele falava isso? Bom, eu sou professor, eu sei o que Einstein quis dizer. Nós, como professores, nós damos muitos atalhos para os alunos. Várias dores de cabeça que nós tivemos, nós aconselhamos os alunos de tal forma que eles não têm. Então, na verdade, depois de um determinado tempo, eles deveriam estar até melhores do que nós, até maiores. Mas isso não acontece, né? Quantas vezes eu cheguei para os meus alunos e falava assim: olha, para quem não me conhece, está vendo a primeira vez aqui no vídeo, eu sou professor de inglês. E eu dizia assim para os meus alunos: olha, vocês precisam ler em inglês mais do que eu leio, vocês precisam ouvir em inglês mais do que eu ouço, vocês precisam praticar a conversação em inglês mais do que eu pratico. Se eu, sendo professor, eu gasto mais tempo que vocês ouvindo inglês, eu gasto mais tempo que vocês lendo inglês, quem é que está querendo realmente aprender alguma coisa? Agora, quando você olha para Cristo, e ele deixou um exemplo, por exemplo, ele deixou o exemplo da oração. Quando Cristo ora mais que você, mesmo sendo um homem sem pecado, como ele foi, mesmo tendo uma proximidade enorme do céu, embora ele estivesse aqui na Terra, então dá a impressão para todo o universo, diante de todos os anjos e até diante dos mortais, que nós não estamos muito interessados em imitar a Cristo, não. A passar de um determinado limite, subir um patamar, nós não demonstramos esse interesse em imitar a Cristo e ir além, em fazer o que Cristo fazia, né?
Pessoa inteligente faz, a pessoa que quer ser inteligente faz o que pessoas inteligentes fazem. Pessoas que querem ser santas como Cristo, elas têm que fazer o que ele fazia. Se você não quer, então você não vai habitar com ele. Porque, na verdade, você não quer. Entenda bem, não é Cristo que... ele não precisa nem barrar. Você mesmo fala, eu não quero nada. Morar num lugar assim, eu não quero. Eu sempre falo isso para deixar bem claro. Aqueles que não vão estar no reino de Deus é porque eles tomaram a decisão de não estar ali. Eles não querem, eles preferem as coisas aqui da terra. E nós temos sim que imitar a Cristo se queremos chegar no ideal que ele tem para nós. E se você acha isso uma notícia negativa, então você ainda não entendeu o Evangelho. Se você acha que ser igual a Cristo é um revés, é uma coisa negativa, é uma perda das coisas maravilhosas, você ainda não entendeu o Evangelho. Ainda tem pessoas, muitas, que pensam assim, quando você serve a Deus, você fica bobo. E eles são os espertos, eles se acham espertos. Né? A pessoa que passa o dia bebendo, estragando seu fígado, matando seus neurônios, dando vergonha à sua família. Isso aí, isso não é bobo, não, é muito esperto, inteligente demais. Só se tem um exemplo, eu poderia citar outros a noite inteira. Seguir a Cristo nunca foi e nunca será inferior ao que o mundo pode dar e nunca será inferior às ilusões do diabo. Muita gente está iludida, pensando que esse mundo aqui é maravilhoso, com as coisas que ele oferece. Eu não estou falando aqui, veja bem, das praias, das cachoeiras, as coisas que Deus fez. Não. Quando eu falo do mundo, estou falando dos prazeres destruidores que o mundo oferece. Se você, ao olhar para a vida de Cristo, não tem ambição de ser igual, não tem ambição de ser transformado por Ele, então você, no momento, você está perdido. Desculpe eu falar, se você se ofender, eu não posso fazer nada. É melhor que eu te fale agora, que você descubra isso agora, do que você descobrir quando Jesus voltar. Você precisa ver a sua real situação agora para não ter que ver quando Jesus voltar. Porque agora é tempo de mudança, existe tempo para você mudar, existe poder disponível para você mudar, existe a misericórdia de Deus te erguendo, mas quando Jesus voltar, tudo isso será deixado para trás. Ele não vai vir para reformar ninguém. Quando ele vier, ele vem para buscar um povo já pronto. Basta você olhar Efésios capítulo 5, entre outros textos. Ele vem buscar uma igreja pronta. Diz Efésios que a roupa vai estar limpa, branca, sem ruga, ou seja, vai estar passada já. Ninguém vai se preparar na hora que ele estiver vindo. Estarão prontos. Noé estava pronto para o dilúvio, 7 dias antes do dilúvio, totalmente pronto. Se ele esperasse o dilúvio para se preparar, ele ia morrer. Meus queridos, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, precisamos de mais pessoas inscritas. Se você compartilhar, você vai estar ajudando o nosso trabalho, e eu agradeço muito por isso. Peço a oração de todos, em nome de Jesus. Amém.